O Física e Vestibular oferece gratuitamente para você este videoaula sobre o conteúdo estática de um ponto material, mostrando o que você deve saber sobre o assunto para resolver a maioria dos exercícios, com informações e dicas que lhe serão muito úteis no futuro. Se no final você gostou ou se foi útil, inscreva-se. O físicoevestibular.com.br agradece. Estática de um ponto material. Estática. Estática é a parte da mecânica que estuda as condições de equilíbrio de um ponto material. Um ponto material é um corpo que possui dimensões desprezíveis. O tamanho dele, as dimensões dele, pode ser consideradas desprezíveis na resolução de um exercício, ou ainda de um corpo extenso, condições de equilíbrio de um corpo extenso. Um corpo extenso é um corpo cujas dimensões não podem ser consideradas desprezíveis no estudo de um fenômeno, ou seja, o tamanho dele influi no estudo desse fenômeno. Aí eu coloquei algumas figuras de corpos que estão em equilíbrio estático, que estão em repouso. Então, todas as figuras acima determinam um sistema estático, ou seja, todos os seus pontos encontram-se em equilíbrio estático. Cuidado aí, equilíbrio estático significa que ele está em repouso, estático é de parado, de repouso. Condições de equilíbrio de um ponto material. Um corpo ou um ponto material está em equilíbrio se sua velocidade vetorial permanecer constante, ou seja, ele vai ter aceleração vetorial nula no decorrer do tempo, em relação a um determinado referencial. Um exemplo, por exemplo, você está num trem, o trem está se deslocando, você está sentado no banco. Então, nessas condições, a sua velocidade vetorial é a mesma que a velocidade do trem. Se você considerar o trem como referencial, você está em repouso em relação ao trem. Ou seja, sua velocidade vetorial, sua velocidade e a velocidade do trem é a mesma, vocês têm a mesma velocidade. Então, considerando o trem como referencial, por exemplo, você tem a mesma velocidade vetorial que a do trem. Nesse caso, você estará em equilíbrio em relação a qualquer ponto fixo no trem. Muito bem. Para que isso ocorra, ou seja, a velocidade vetorial permanecer constante, você está em equilíbrio. Para que isso ocorra, o ponto material ou corpo extenso, para que ele esteja em equilíbrio, você vai ter duas condições que nós vamos ver assim. Então são duas as condições para que aconteça equilíbrio de um corpo extenso ou de um ponto material. Então a primeira condição, primeiro caso, a velocidade vetorial é constante, a velocidade é constante e nula com o decorrer do tempo. Nesse caso ele está parado, ele está em repouso em relação a um determinado referencial. Então guardem bem, o primeiro caso em que a velocidade é constante é que ela tem que ser nula. Porque se ela for nula, é claro que ela vai ser constante. Se isso ocorre, ele está em repouso. Claro que em relação a um determinado referencial. E se ele estiver em repouso, a gente diz que ele está em equilíbrio, porque a resultante é nula, não tem aceleração. E ele vai estar em equilíbrio estático. Então, guarde bem, ó. Primeira condição, a velocidade é constante e é zero. Toda velocidade zero é constante com o decorrer do tempo. Então ele está em repouso. E se ele estiver em repouso, ele está em equilíbrio estático. Então você tem uma esfera em repouso em relação, por exemplo, a esse suporte em que ela está apoiada, ou essa outra esfera está em repouso em relação ao suporte que ela está apoiada, ou ambas estão em repouso em relação ao solo. Outro exemplo, se você está em pé parado, você está em repouso em relação ao solo. Você está em equilíbrio estático. E o segundo caso, guarde bem, é que a velocidade vetorial tem que ser constante, é claro, para que ele esteja em equilíbrio, a velocidade vetorial é constante. Mas ela pode não ser zero. Guarde bem agora.
ela pode não ser zero no decorrer do tempo. Porque quando isso acontece? Quando o corpo estiver em movimento retilíneo e uniforme. Se ele está em movimento retilíneo e uniforme, ele está se movimentando em linha reta, veja aqui, ó, com velocidade constante, sempre a mesma velocidade no meu exemplo de 80 km por hora em relação a um ponto fixo no solo. E se essa velocidade é constante, ela tem que ser constante em módulo, 80 km por hora, 80 km por hora, em direção horizontal, horizontal, e sentido no nosso exemplo, para a direita, ainda em todos os pontos, ele tem a mesma velocidade vetorial, de mesmo modo, mesma intensidade, mesma direção, mesmo sentido. Nesse caso, ele está em movimento retilíneo e uniforme. A aceleração vetorial ou aceleração dele é nula. E ele tem que estar se movimentando em linha reta. Por que isso? Porque se ele efetuar uma curva, surge sobre ele uma aceleração centrípeta, e nesse caso ele não estará mais em equilíbrio. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, a gente diz que ele está em equilíbrio, só que nesse caso ele está em equilíbrio dinâmico. Então guardem bem essa informação, tá? Então são dois casos em que ele pode se encontrar em equilíbrio. Ou ele está em repouso. Se ele estiver em repouso, ele está em equilíbrio estático, ou, de uma maneira bem simples, ele estiver em movimento retilíneo e uniforme. Se ele estiver em repouso, ele vai estar em equilíbrio estático, e se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme, ele vai estar em equilíbrio dinâmico. Condição de equilíbrio de um ponto material de um corpo de dimensões desprezíveis. Agora nós vamos analisar só o ponto material, tá? Que é um corpo cujas dimensões são desprezíveis, que a gente pode considerar como se ele fosse um único ponto. Então, se você tiver as forças F1, F2, F3, F4 e Fn agindo sobre um ponto material, para você obter o equilíbrio, para que ele esteja em equilíbrio estático ou dinâmico, não importa, você tem que impor a condição de que a força resultante sobre ele seja nula. Então o vetor força resultante seja um vetor nulo. E para que isso ocorra, a soma vetorial de todas as forças que agem sobre ele, F1, F2, F3, F4, Fn, tem que ser um vetor nulo. Então, se você somar vetorialmente todas essas forças, vai ter que dar zero. Por que isso? Porque, veja bem, se ele está em equilíbrio, a gente já viu anteriormente, tá? A velocidade tem que ser constante, a velocidade vetorial, a velocidade tem que ser constante. Para que a velocidade seja constante, ele não pode ter aceleração, porque aceleração é variação de velocidade por tempo, então a velocidade varia, então a velocidade não pode variar. E se a velocidade não varia, a aceleração é nula. E se a aceleração é nula, não importa se ele está em equilíbrio estático ou dinâmico, a força resultante tem que ser nula, porque força resultante é massa vezes aceleração. E se a aceleração é nula, a força resultante tem que ser nula. Então guardem bem essa informação, tá? A condição de equilíbrio para que um ponto material, a condição para que um ponto material esteja em equilíbrio é que você tem que pegar todas as forças que agem sobre ele, somar essas forças vetorialmente, e a soma vetorial delas vai ter que dar zero, vai ter que ser um vetor nulo. O primeiro método para você resolver exercício sobre equilíbrio de um ponto material é o método mais frequente, que é o método das projeções das forças sobre os eixos horizontal, o eixo X, e sobre o eixo vertical Y perpendiculares entre si. Seria aquelas coordenadas cartesianas da matemática. E quando você projetar essas forças sobre os eixos X e sobre o eixo Y, a soma das projeções dessas forças sobre cada eixo deve ser nula. Por quê? Porque a condição de equilíbrio é que a força resultante seja nula. Muita atenção nesse exemplo. Então, o que eu fiz? Eu peguei um caso mais particular, que são três forças, tá? Considere as forças F1, F2 e F3 concorrentes num ponto O. Concorrente no ponto O quer dizer que todas elas estão aplicadas sobre
o ponto material que está no ponto O, tá vendo? O F2 aqui, o F1 aqui e o F3 aqui, tá? Então, concorrentes num ponto O e coplanares. Então, todas as três estão aqui no plano dessa folha. Então, o que você vai fazer? Você vai decompor as forças inclinadas, só as inclinadas. Na horizontal, que nós vamos começar primeiro pela horizontal, tá? E se na horizontal, nós vamos projetar elas sobre o eixo X. Então, nós vamos pegar essas forças inclinadas, o F1 e o F2, e vamos efetuar a projeção delas sobre o eixo X. O que seria a projeção dela? Por exemplo, dê uma olhada aqui onde que eu estou te mostrando. Ó. Se você colocar um holofote aqui e jogar a luz vertical e para baixo, e se o F1 e o F2 forem opacos, eles vão projetar uma sombra aqui no eixo X. Essa sombra vai ser a projeção do F1 sobre o eixo X, que a gente vai chamar de F1X. E vai projetar uma sombra sobre o eixo X aqui, o F2, que a gente vai chamar de F2X. O F1X e o F2X são as projeções do F1 e do F2 sobre o eixo horizontal X. A intensidade dessas projeções, ela vale. F1x, F1 cosseno θ. Da onde veio? Olha aqui, ó. Cosseno θ, esse ângulo é o θ. Tá vendo esse triângulo? Esse ângulo é o θ. Cosseno θ é o cateto adjacente, que é o F1x, dividido pela hipotenusa, que é o F1. Você jogando o F1 multiplicando, então F1x vai ser F1 cosseno θ. E da mesma maneira, o F2x, tá? Vai ser o F2 cosseno θ. Guardem bem, para você guardar essa informação, como guardar essas projeções, veja bem, se o ângulo que eles tiverem for com a horizontal, então veja bem, a projeção aqui está na horizontal, então ele está deitado. O F1x e o F2x estão deitados, estão com sono, por isso você usa o cosseno, tá? Então o F1x, F1 cosseno θ, e o F2x é F2 cosseno θ. No equilíbrio, a soma dessas projeções sobre os eixos horizontal X tem que ser nula. Por quê? Porque vamos supor que ele esteja em equilíbrio estático. Se ele estiver em equilíbrio estático, ele não pode se mover nem para a direita e nem para a esquerda. Ele teria que estar em repouso. Poderia estar em equilíbrio dinâmico, mas se for estático, ele não pode se mover nem para a direita e nem para a esquerda. Para que isso ocorra na horizontal, sem movimento para a esquerda ou para a direita, a resultante tem que ser nula. Então, o F2x tem que ser igual a F1x. Então, F1x igual a F2x, condição de repouso na horizontal. Então, F1x é F1 cosseno θ, vai ter que ser igual a F2x, que é igual a F2 cosseno θ. E essa equação é a equação 1, que é a condição de equilíbrio na horizontal. Então, a gente antes decompôs no eixo X. Continuando agora, nós vamos pegar só as forças inclinadas, F1 e F2. Nós vamos projetar ela na vertical, ou seja, vamos projetar sobre o eixo Y. Então, você coloca um holofote aqui, joga luz. Quando você jogar luz, você vai projetar, o F1 vai projetar uma sombra no eixo Y, que eu chamei de F1Y. F1Y é a projeção do F1 na vertical, no eixo Y. E se eu colocar o holofote aqui e jogar luz para a esquerda, o F2 vai projetar uma sombra no eixo Y, que eu chamei de F2Y, que é a projeção de F2 sobre o eixo Y. Então, na vertical, você vai ter F1Y para cima e F2Y para cima. E o F3 já está na vertical, você não mexe nele. O F1Y vai ser F1 seno θ, tá vendo? Esse ângulo com horizontal. Guarda bem, está em pé, F1Y está em pé, está sem sono. Então, você usa o seno, sem sono, tá? Então, F1Y vai ser F1 seno θ e o F2Y vai ser F2 seno beta. Guarda bem que θ e beta são ângulos formados com a horizontal. Cuidado, hein?
Então, o que eu tenho agora? Na vertical, eu tenho F1Y para cima, F2Y para cima e o F3 para baixo. Para que haja equilíbrio na vertical, se ele tiver em equilíbrio estático, estiver em repouso, ele não pode nem subir nem descer. Então, a resultante tem que ser zero. Então, para a resultante ser zero, se você somar o F1Y com o F2Y, vai ter que anular o F3, assim, ele não se move na vertical, não sobe e nem desce. Então, F1Y mais F2Y tem que ser igual a F3 para que a resultante seja nula, que é a condição de equilíbrio. Então, F1Y, F1 seno θ, o F2Y, F2 seno beta, isso aqui vai ter que ser igual a F3. Então, a soma dessas duas tem que ser igual a essa. Então, o que você vai ter? Você vai ter essa equação, a equação 2. Então, a gente já tinha lá anteriormente a equação 1, que era a equação de equilíbrio na horizontal, junto com a equação 2, que é a condição de equilíbrio na vertical. Resolvendo esse sistema, você vai chegar na resolução de qualquer exercício pedido. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um exemplo, exercício exemplo, para você entender que eu fui lá e peguei da Unesp. Um semáforo pesando 100 newtons está pendurado por 3 cabos, conforme mostra a figura. Os cabos 1 e 2 formam um ângulo alfa e beta com horizontal, respectivamente. Então, olha aqui está o apoio. Esse é o cabo 1, esse é o cabo 2, esse é o cabo 3, onde está pendurado o semáforo. O cabo 1 forma um ângulo alfa com horizontal e o cabo 2 forma um ângulo beta com horizontal. Aí ele pede, em qual situação as tensões nos fios 1 e 2 serão iguais? Ele quer saber em que condições, a condição para que o T nesse fio seja o mesmo que o T nesse fio. E na letra B, considerando o caso em que o alfa é 30 graus e que o beta é 60 graus, ele quer tensões nos cabos 1, 2 e 3. Aí ele deu que seno de 30 é meio, que é a mesma coisa que cosseno de 60, e seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que seno de 30. Resolução da letra A. O enunciado quer que o T1 seja igual ao T2. Então, o que eu fiz? Eu chamei o T1 e o T2 de T, porque eles têm que ser iguais. E trabalhando só na horizontal, você vai ver que é suficiente. Então, na horizontal, o que você tem? Eu vou pegar o T1 aqui, tá vendo? Ó, e o T2 aqui só. E vou projetar essas duas forças na horizontal, tá? Então, o T1 vai ser T1, projeto T1 aqui na horizontal, T1 cosseno alfa, mas ele quer que o T1 seja igual a T, igual a T2, chama de T. Então, a projeção do T1 aqui vai ser T cosseno alfa. E da mesma maneira, a projeção do T2 aqui na horizontal, T2 cosseno alfa, tá deitado, tá com sono. O T2 é T, então aqui você vai ter T cosseno alfa. Então você vai ter T cosseno alfa aqui, T cosseno alfa aqui. Tá vendo? T com T cancela. Eu fiz aqui em cima. T1 cosseno alfa tem que ser igual a T2 cosseno alfa. Só que o T1 e o T2 é T, então T cosseno alfa vai ser igual a T cosseno beta. Cosseno alfa é igual a cosseno beta, então para que o cosseno do ângulo alfa seja igual ao cosseno do ângulo beta, é óbvio que o ângulo alfa tem que ser igual ao ângulo beta. Então, para que as tensões, as trações nos dois fios 1 e 2 sejam iguais, o que é preciso? Que os ângulos alfa e beta sejam iguais. Então, que esse ângulo seja igual a esse ângulo. Muito bem, na letra B, ele quer as tensões nos fios T1, T2, T3, tá? Sabendo que o alfa é 30 graus e que o beta é 60 graus. Eu já peguei e coloquei tudo de uma vez aqui, tá? Então, eu já decompus na vertical e na horizontal, tá vendo? Então, tá aqui o T1, ó, eu decompus o T1 na horizontal, com sono, T1 cosseno alfa, cosseno 30, e decompus o T1 na vertical, tá vendo? Aqui, ó, sem sono, T1 seno alfa, T1 seno 30. Aí eu decompus o T2 na horizontal, T2 cosseno beta, T2 cosseno de 60 na horizontal, e na vertical, T2 seno beta, T2 seno de 60. E quando eu decompus na vertical e na horizontal, o T1 e o T2 sumiram,
e eu peguei o ponto de cruzamento dos 3 fios e coloquei todas as forças aqui. Ou seja, o peso do semáforo foi transportado para cá. Para facilitar, veja bem que você tem aqui, ó. Então você tem na horizontal T1 cosseno 30 e T2 cosseno de 60 na horizontal. E na vertical você tem T1 seno 30, T2 seno 60 e o T3, que é o peso, está aqui, ó. E no equilíbrio, para que ela esteja em equilíbrio, todas as forças têm que se anular. Então, a soma das forças na horizontal tem que anular e a soma das forças na vertical também tem que se anular. Então, equilíbrio na horizontal. Na horizontal, você tem aqui o T1 cosseno de 30 e o T2 cosseno de 60. T1 cosseno 30... T2 cosseno de 60, cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 e cosseno de 60 é meio. Então, T1 raiz de 3 sobre 2 vai ser T2 vezes meio, meio com meio cancela, tá? Então, o T2 vai ser raiz de 3 T1, essa equação tirada do equilíbrio na horizontal eu chamei de equação 1. Agora, na vertical, você vai ter T1 seno alfa mais T2 seno beta para cima, tem que anular o peso, que é 100 newtons, T3 para baixo. Então, na vertical, T3 igual a peso, que é 100 newtons, foi fornecido. Portanto, o peso, que é o T3, tem que ser igual a T1 seno alfa, T1 seno 30 mais T2 seno 60. Então, 100 é igual a T1 vezes seno 30 meio e seno de 60 raiz de 3 sobre 2. Essa equação eu chamei de 2. Então, para resolver o sisteminha formado por 1 e 2, eu joguei o 1 em 2, tá? Então, aqui está no 2. 100 T1 vezes meio, mais no lugar do T2, eu botei raiz de 3 T1 vezes o raiz de 3 sobre 2, tá? Raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 3. Então, ficou 100 igual T1 sobre 2 mais 3 T1 sobre 2. 4 T1 sobre 2 vai dar aqui, tá? 4 dividido por 2 vai ficar 100 é igual a 2T1, o 2 passa dividindo, então a tração no fio 1 é 50 newtons. Acontece que, como o T1 é 50, eu jogando aqui, ó, então T2 vai ser raiz de 3 T1, então o T2 vai ser 50 raiz de 3, porque o T1 é 50. E o T3, é claro, é o peso, é 100 newtons. Está aqui a resolução, com 3 forças, o processo de você resolver é sempre o mesmo, é esse, alguns exercícios mais fáceis, outros mais difíceis, mas a espinha dorsal, o método de resolução pelas projeções, é esse aqui. O outro processo é o método da linha poligonal, onde normalmente o ponto material está em equilíbrio sobre a ação de 3 forças. Poderia ser demais, mas de qualquer maneira, a soma vetorial dessas forças deve ser nula, tá? Então, se for um triângulo, se for 3 forças, vai fechar um triângulo. Se for 4 forças, um retângulo. E assim por diante, tá? Então, eu peguei 3 forças de novo, para você entender. Então, tá aqui o F1, o F2 e o F3, o método da linha poligonal. Como é que você soma vetores pelo método da linha poligonal? Você pega um e na extremidade de um, você coloca a origem do outro, independente de onde você começa. Então, por exemplo, eu peguei o F1, tá aqui o F1, tá vendo o F1? E aqui na extremidade do F1, que é esse ponto aqui, eu coloquei a origem do F2, tá vendo? Esse é o F2, eu transportei ele para cá, ó, do jeitinho que ele tá aqui, ó. Então, na extremidade do F1 vai a origem do F2, e em seguida na extremidade do F2, suponho o seguinte, vem aqui a origem do F3, está aqui, fechou o triângulo, tá? Esse triângulo é um triângulo qualquer, então pela lei dos senos, você vai ter que F1 sobre seno alfa, tá vendo? Perdão, F2 sobre seno alfa, tá vendo? Ó, em frente, aqui está o alfa, o F2, ó. F2 sobre seno alfa vai ser o F1 seno beta, guardem bem essa relação aqui, ó, um em frente ao outro, e F3 sobre seno de teta. Se o triângulo for retângulo, todo mundo conhece, tá? São várias relações. Seno alfa, se esse ângulo é alfa, é cateto oposto pela hipotenusa, que vai ser A sobre C. Cosseno alfa, cateto adjacente B,
pela hipotenusa C e tangente de alfa, cateto adjacente, cateto oposto A pelo cateto adjacente B. Essas relações são conhecidas. Então, outro método é o método da linha poligonal. Em alguns exercícios você pode usar esse método, conforme a gente vai ver no exercício que eu coloquei a seguir. Aqui vai um exercício exemplo que eu peguei também da Unesp. Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula conforme a figura. Então está aqui, ó. Em um dos fios que sustentava a esfera, que é esse aqui, ó, tá vendo? Ele acoplou um dinamômetro. O dinamômetro é um aparelho que mede forças. O dinamômetro, ele indica a tração nesse fio onde ele está acoplado. Ele verificou que com o sistema em equilíbrio, tudo parado, ele marcava 10 newton. Então ele está dizendo que o dinamômetro nesse fio aqui marca 10 newton. Então a tração, a tensão nesse fio é 10 newton, porque o dinamômetro indica a tração no fio onde ele está acoplado. Aí ele quer o peso em newton da esfera pendurada. Então o que eu fiz? Eu peguei o ponto de encontro dos 3 fios e coloquei as forças nesse ponto, tá vendo? Então, olha bem, se aqui é 30 graus, aqui é 60, é óbvio que aqui é 90, né? Porque a soma tem que dar 180. Então, 30 graus, 60 graus, aqui é 90 graus. Então, a tração nesse fio aqui, ó, que tá o dinamômetro, eu chamei de Tdim, tá? Tração no fio do dinamômetro. Essa tração no outro fio eu chamei de T, e é claro que o peso é transmitido até aqui, então o peso da esfera que ele está pedindo na vertical está aqui, ó. E esse ângulo aqui é 90 graus. Então o que eu fiz? Eu usei o método da linha poligonal. Poderia usar o método das projeções, tá? Mas eu quis mostrar o método da linha poligonal. Então como é que você faz? Nós vamos somar esses 3 vetores vetorialmente, e a soma tem que ser nula, e para que a soma seja nula, tem que fechar um triângulo retângulo. Então, o que eu fiz? Eu peguei primeiro o peso, tá aqui o peso, é esse. Na extremidade do P, eu coloquei a origem do T, tá vendo? Esse é o T, então eu transmiti o T para cá, transportei o T para cá. Então, P, na extremidade do P veio o T, e na extremidade do T, eu coloquei o T do dinamômetro, a tração do dinamômetro Tdim, tá aqui, ó. Fechou o triângulo retângulo, tá? O ângulo de 90 tá aqui. Muito bem. Então, o que a gente sabe? A resultante das forças é nula. Então, nesse triângulo retângulo, para que a resultante seja nula, você tem que fechar o triângulo retângulo. Então, esse triângulo retângulo, tá? Eu quero o valor do P. Então, o que eu fiz? Eu peguei e apliquei a lei dos senos no ângulo do 30. Então, olha bem, ó. Seno 30... é o cateto oposto, que é o T do dinamômetro, dividido pela hipotenusa, que é o peso. Repetindo, seno 30 é o T sobre P. É cateto oposto pela hipotenusa. Então, seno de 30 é meio, o T foi fornecido, é 10 newton do dinamômetro, que é a tração nesse fio, é 10 pelo peso. Da onde você tira que o peso vai dar 20 newtons, que é o peso da esfera pedido. O que você deve saber? Informações e dicas. Bom, isso aqui você vai ter que memorizar, meu amigo, não tem jeito, tá? Se o corpo está em equilíbrio, a força resultante é nula. Então, guarde bem, se um corpo está em equilíbrio, a força resultante de todas as forças que agem sobre ele é nula. E para que essa força seja nula, a condição é ou a velocidade seja zero, ele está em repouso, e se ele estiver em repouso, ele vai estar em equilíbrio estático, ou a velocidade vetorial é diferente de zero, mas é constante. Ele vai estar em movimento retilíneo e uniforme. E se ele estiver em movimento retilíneo e uniforme, ele vai estar em equilíbrio dinâmico. De uma maneira bem simples. Corpo em equilíbrio, resultante nula. Se a resultante é nula, das duas, ou a velocidade é zero, está em repouso, ou ele está em movimento retilíneo uniforme, está em equilíbrio dinâmico, e em repouso é equilíbrio estático. Muito bem, aí eu passei para vocês o que é uma força normal. Força normal
é a força trocada entre duas superfícies sólidas que estão em contato, comprimindo-se e que é sempre perpendicular à reta que tangencia a superfície no ponto de contato. Elas obedecem ao princípio da ação e reação e lembre-se bem, não se anulam. Todo para ação e reação não se anula, porque são aplicadas em corpos diferentes. 3 exemplozinhos aqui. Primeiro, bloco apoiado sobre uma superfície horizontal, tá? Então, o bloco comprime a mesa para baixo com menos N, que é a força normal. Pelo princípio da ação e reação, a mesa reage sobre o bloco com N para cima. Essas duas forças são pares. A ação e reação não se anulam porque estão aplicadas em corpos diferentes. Uma no bloco e outra na mesa. Se tiver num plano inclinado, mesma coisa, tá? Essa é normal. O bloco empurrando o plano inclinado para cá. Essa aqui é 90 graus, tá? É perpendicular, tá vendo? Tá meio torto aqui, mas é perpendicular, tá? Então essa força aparece no plano inclinado e essa aparece no bloco e elas são perpendiculares à superfície e são para ação e reação. E a escada apoiada da parede no chão. Você supõe as forças só no ponto de contato, tá? Então, a escada empurra a parede para cá com N e a parede reage na escada com menos N para cá. Mesma coisa aqui, a escada empurra o chão para baixo com menos N e o chão reage na escada para cima com N. Essas forças são par ação e reação. Força de tração ou de tensão, que normalmente a gente chama de T. É uma força que é transmitida sempre por fios, cordas ou cabos ideais. Cabos ideais são aqueles que são inextensíveis e possuem massas desprezíveis. Essas forças distendem esses cabos, tá? Tracionando-os, esticando-os. Exemplo, por exemplo, uma locomotiva puxando 2 vagões através de 2 cabos ideais, 1 e 2. Está aqui a locomotiva, é claro que ela tem uma força motora. Cabo 1 puxando o primeiro vagão, cabo 2 puxando o segundo vagão. Então, através do cabo, a locomotiva puxa esse vagão para a esquerda e esse vagão, pelo princípio da ação e reação, segura a locomotiva para a direita. A força nesse cabo, em qualquer ponto, é sempre a mesma. No mesmo cabo, a força de tração, guarde bem, é sempre a mesma. Então, cada um dos infinitos pontos do cabo 1 está sendo tracionado, está sendo tensionado, está sendo esticado por força de intensidade T1. Então, em cada cabo, no mesmo cabo, a tração é sempre a mesma. A mesma coisa acontece entre o vagão 2 e o vagão, esse vagão 2 e o vagão 3, eu chamei de T2. Esse puxa esse com T2 e esse puxa esse com T2. Então, cada um dos infinitos pontos do cabo, tá, que está unindo esses 2 vagões está esticado, tracionado, tensionado por uma força de intensidade T2, que é sempre tem o mesmo modo. Essa informação ela pode ser muito útil para você. Então, preste muita atenção e procure memorizar as 2 informações básicas que eu vou passar para você aqui, tá? Então, se você pendurar um quadro na parede por meio de 2 fios, quanto menor for o ângulo formado com o teto ou com o suporte, maior será a força de tração no fio, tá? Então, veja bem, aqui você tem, 90 graus, 90 graus, aqui 60 graus, 60 graus, e aqui 30 graus, 30 graus, tá vendo? Então, os ângulos estão diminuindo. O ângulo entre quem? Entre o suporte, o apoio do teto e os fios, tá? Tá diminuindo. E observe bem agora, que o ângulo entre os fios, aqui é 0, tá? 60 e 120, está aumentando. Então, eu vou provar para você que se o ângulo entre os suportes diminuir, a tração aumenta. E o ângulo entre os fios aumentar, a tração no fio aumenta. Então, primeiro, vamos começar utilizando apenas as componentes verticais, tá? Então, olha, no caso 1, você tem o peso do quadro para baixo e 2 T's para cima. Então, você tem T1, T1, que é o caso 1, tá? Peso para baixo,
2T1 é igual ao peso, está em equilíbrio na vertical, então o T1 vai ser meio P. Aqui, ó, eu decompus só na vertical, tá? Então eu vou ter T2, o T2 para cima, tá? E o peso para baixo, colocando as forças nesse ponto aqui, tá bom? Então o que você tem? O T2 é só na vertical, tá? Seno tá sem sono, então o T2, você vai ter 2T2 seno de 60, né? Que cada um é T2 seno de 60, é igual ao peso. Então, o T2 vai ser P sobre 2 seno de 60. Acontece que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. O 2 com o 2 cancela. Então, o T2 vai ser 1 sobre P e o sobre raiz de 3. Raiz de 3 é 1,7. Então, o T2 vai ser 1 dividido por 1,7. Vai dar aproximadamente 0,59P. Então, aqui nesse caso, o T1 é meio P. Quando o ângulo aqui é 30 entre os suportes, com os dois suportes é 30, tá? Vai dar 0,59. Vê que aumentou. E se o ângulo ainda diminuir mais ainda, com os suportes aqui em cima, tá? Passar de 60 para 30, então você vai ter agora T3, T3. O T3 é T3Y, né? Ele vai ser 2T3 seno 30, então é igual ao peso. Então o T3 vai ser peso sobre 2 seno 30, seno de 30 é meio, 2 com 2 cancela, então o T3 vai dar 1P. Muita atenção agora, meu amigo, olha, e minha amiga, olha, se aqui o ângulo é 0, deu meio P, aí o ângulo com os suportes em cima foi 60, deu 0,59P. Aí diminuiu mais o ângulo com os suportes, foi para 30, passou para 1P, tá vendo? Então, a tração foi aumentando. A tração em cada fio foi aumentando. Então, à medida que os ângulos com o suporte em cima forem diminuindo, a tração aumenta. Da mesma maneira, à medida que o ângulo entre os fios for aumentando, a tração também aumenta. Então, observe também que quanto maior for o ângulo entre os dois fios, memorize, maior será a força de tração nos fios. Como você pode notar nas figuras abaixo, onde o mesmo pacote pode ser carregado com cordas amarradas de várias maneiras, e esse exercício eu peguei da FUVEST. Aí ele diz assim, você tem a ângulo 120, B 90 e assim por diante. Ele quer saber a situação dentre as apresentadas em que as cordas estão sujeitas a maior tensão. Ora, maior tensão, a gente já viu aqui em cima, é quando o ângulo entre os fios é maior, tá? A alternativa correta é a A.